em nome de Jesus. O Pai vai responder às vossas orações. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, ser-lhe-á concedida. Então, amado, o poder que está na vida do cristão, a autoridade que está na vida do cristão, é algo simplesmente grandioso. É a autoridade de Cristo que está em nós. Nós não estamos fazendo a obra em nosso nome. Se Jesus disse, passemos para o outro lado da margem, a palavra é de Jesus. Se Jesus disse, ide por todo mundo, ou indo, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, leva o meu nome a todas as nações, prega a palavra. Se nós estamos cumprindo essa missão, nós estamos sob as ordens do Mestre. Nós não estamos fazendo a nossa própria vontade. Nós somos apenas mensageiros. Nós somos o carteiro de Deus. Vós, Paulo disse, vós sois a carta escrita pelo Espírito Santo. Então nós estamos representando alguém. É como um embaixador. Um embaixador que vai lá no outro país. Um cidadão embaixador vai lá no outro país. Ele está representando as autoridades do seu país. Então nós estamos aqui representando Jesus. Então, diante da tempestade, amado, um representante de Jesus, uma carta de Cristo, alguém que é despenseiro dos mistérios de Deus, alguém que está aqui fazendo a vontade de Deus, alguém que está aqui para evangelizar, para passar para o outro lado da margem do rio, para levar o Evangelho às nações. Esta pessoa precisa despertar no seu coração a fé em Cristo Jesus, confiança plena em Cristo Jesus. Esta pessoa não pode titubear entre dois pensamentos. Ora confia em Deus, ora diz, mestre, o Senhor quer que a gente morra aqui. Ora, confessa a palavra, declara a vitória, cura o enfermo que está à porta formosa, e ora, depois, está com medo, está afundando, está negando Jesus 3 vezes, está cortando a orelha do soldado. Gente, ontem eu vi um vídeo que me doeu o coração. Eu senti aquela dor em mim, eu falei, meu Deus, Jesus Cristo, amado Pai, Senhor. A gente não sabe nem a nossa reação na hora. Pedi até perdão a Deus. Eu falei, Jesus, se eu estou ali naquele ônibus, eu não sei não. Pedi perdão a Deus pelos meus pensamentos. Me doeu em mim, irmãos. Eu vi um cidadão norte-americano dentro do ônibus. Ele estava evangelizando, falando de Jesus. Aí o cara pegou o papelãozinho dele, que estava com papelão, acho que estava escrito Jesus te ama, alguma coisa assim, papelãozinho na mão, falando de Jesus. O cara pegou o papelão, jogou no chão, e aí ele, ok, o evangelista, ok, foi lá, pegou o papelãozinho de novo, começou a pregar a palavra de novo. O cara levantou do banco, levantou e deu um tapa na cara dele. Mas deu um tapa na cara dele. Começou a gritar, mas um tapa mesmo, forte, um tapão mesmo. Pau! Na cara dele. Falei, Jesus, Deus de misericórdia. E aquele pregador missionário, amado, ainda virou outra face, falou, bate aqui na outra face também. Aquilo doeu profundamente no meu coração, profundamente. Eu esperava que esse homem lá fosse preso, que agrediu, fosse preso por discriminação religiosa, cristofobia, qualquer coisa que seja. O cara deu um tapa na cara dele. Então, amado, são as forças do mal, são as tempestades. Mas aquele homem, evangelista, missionário, se manteve firme, pregando a palavra de Deus, não reagiu mal por mal, não reagiu com a força do braço, não reagiu com soco, chute, pontapé. Ele reagiu com a palavra, ele reagiu no poder. A mente daquele pregador absolutamente centrada em Jesus,
absolutamente centrada na fé, absolutamente focada na salvação de almas. Ele deu um grande testemunho para o mundo. Amado, esse vídeo está circulando o mundo inteiro. O mundo inteiro está vendo e ouvindo sobre Jesus através desse missionário. O tapa missionário que tem falado mais alto nos últimos dias. Então, querido irmão, sabe, diante dessa batalha espiritual, nós precisamos estar centrados como este homem. Porque quando nós orarmos a Deus, quando nós evangelizarmos, certamente muitas almas já foram ganhas para Jesus através do testemunho deste homem. Estava ali em missão. Então, quando nós estamos em missão, quando nós estamos em oração, quando nós estamos atravessando para o outro lado da margem, quando nós estamos seguindo as ordens de Jesus, ide, portanto, pregai e batiza, fala do meu amor, e nós enfrentamos as barreiras, enfrentamos os laços do inimigo que se levanta para destruir, se levanta para gerar sofrimento, e nós reagimos no poder da fé com uma mente equilibrada, uma mente fortalecida no Senhor, o poder de uma resposta bíblica. Vira, está aqui a outra face, vai lá, sabe? Quando respondemos no Senhor, amado, o poder que é carregado nisso daí, o poder que é transferido sobre isso daí é muito grande. Liberta, cura. Então, quando entramos em Marcos capítulo 5, primeiro passamos a tempestade, discípulos lá titubeando, discípulos lá com a mente dividida. Mestre, o senhor não se importa? E aí a gente vê agora, hoje em dia, o exemplo de um homem firme no Senhor. E aí a gente entra no capítulo 5 de Marcos. O que a gente vê? A condição de um homem que o Marcos descreve no capítulo 5, possesso por uma legião de demônios, um homem que vivia entre os sepulcros, ele era incapaz de ser ajudado por qualquer pessoa. Ninguém conseguia ajudar aquele homem. Ele vivia nos sepulcros, arrebentava as correntes, você sabe, ninguém conseguia ajudá-lo, estava absolutamente possuído por demônios. E aí o capítulo 5 vai dizer assim: entremente chegaram a outra margem do mar, chegaram lá no objetivo de Jesus, mesmo com tempestade, com tudo, chegaram lá, a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, e pelos montes, ferindo-se com pedras. Veja, amado, a pessoa endemoniada, ela tem ali uma força descomunal. As pessoas prendiam-lhe com correntes, ele quebrava aquilo tudo, ele se feria com pedras, uma automutilação, destruição da sua vida. Ele estava em isolamento, em desespero. Diz que ele tinha a sua morada nos sepulcros, ele não podia ser acorrentado, não podia ser ajudado, estava isolado, marginalizado, desesperado. A condição daquele homem simboliza a separação total da sociedade, a desesperança extrema que é causada pelo domínio do maligno. Uma pessoa debaixo da opressão maligna. Tu veja o estado desse homem, amados, isolado de tudo, vivendo no meio do cemitério. Tu imagina aí alguém hoje que viva dentro de um cemitério, no meio dos sepulcros, endemoniado, isolado, desesperado, em processo de autodestruição. Diz que sempre de dia e de noite ele andava gritando por entre os sepulcros e pelos montes e ferindo-se com pedras. Isso mostra um processo de autodestruição. Tem pessoas que estão nesse processo de autodestruição, comem desordenadamente,
de uma forma absurda. A pessoa se entope de McDonald's, de rosbife, de tocinho, de não sei quantas mais, come até passar mal, bota o dedo na goela, vomita, come de novo, sabe? Pessoas em processo de autodestruição. Tem gente que sai da rua, sai de casa de manhã com 3, 4 maços de cigarro por dia, sustentando um vício maligno. É o processo de autodestruição. Pessoa que vive diariamente em motéis, e em prostituição, se prostitui com uma, com duas, com três, de motel em motel, se prostituindo, em autodestruição dos seus valores, da sua moral, da sua identidade, aquilo que era imagem e semelhança de Cristo, absolutamente destruído. Ou então toda sexta-feira o cara está lá, sexta, sábado, domingo, bebendo um barril inteiro de chopp, cerveja, caipivótica, pirinha, cachaça 51, água ardente, água não sei quantas mais, sabe? A pessoa destrói a sua vida, destrói a vida física, destrói a vida emocional, espiritual. É a devastação interior causada pela opressão demoníaca. Era a realidade desse homem. Então, nos relatos de Marcos 4 e 5, nos revelam poder e autoridade de Jesus sobre as forças naturais, quando Jesus acalma, vence a tempestade no mar, sobre as forças espirituais, quando ele opera na vida do homem que está com legiões de demônios dentro dele. Jesus o liberta. Jesus tem poder sobrenatural. Jesus demonstra a sua compaixão divina, restaura vidas, portanto, completamente destruídas, transforma e acalma tempestades, liberta, cura oprimidos e cura enfermos, liberta oprimidos e cura enfermos, até morta ele ressuscita a filha de Jairo. Então, queridos, é o poder de Jesus sobre todos, é o poder de Jesus sobre tudo e sobre todos. Então, a autoridade espiritual, a eficácia na vida espiritual, na vida de oração, na vida com Deus, ela caminha de mão dadas com a obediência. Por quê? Nos versículos, primeiro, Jesus é um exemplo. Jesus andou em obediência à agenda profética. Havia uma agenda profética que apontava para Jesus, centenas de profecias sobre Jesus, onde ele iria nascer, as obras que ele iria praticar, como ele iria morrer, a ressurreição de Jesus, tudo profetizado. Jesus andou em perfeita obediência à agenda que estava programada para ele. Então, começar de Jesus, a eficácia da sua palavra, a eficácia das suas orações, acalma a tempestade, o diabo maligno sai, vai embora, vai para os porcos, e diz que os porcos se debandaram, morreram. Então, o controle das forças naturais, espirituais, sobrenaturais, Jesus andava em obediência à agenda do Pai. Então, partindo de Jesus. Agora, você veja que as pessoas que estavam ali, no texto, nós não vamos ler por causa do tempo, mas do versículo 6 a 17, as pessoas estavam criando porcos. Elas estavam rompendo com a lei, porque a lei proibia isso daí. Então eles estavam indo contra a vontade de Deus, contra a lei expressa de Deus. Então, o que isso nos mostra? Jesus permitiu que aqueles demônios fossem para os porcos, porque não era chegado o tempo do julgamento deles. Então pode ir para os porcos, ou seja, aquelas pessoas que estavam criando porcos ali, abriram brechas para o mal, abriram brechas para o maligno, abriram brechas, assim como o próprio testemunho do Gadareno, estava lá possuído por demônios, forjado pelas cadeias do mal, ferindo-se. Ou seja, amado, Jesus chegou para libertar, Jesus chegou para sarar, Jesus chegou para fazer uma obra grandiosa. A minha pergunta é: você está fechando brechas? Você está em oração,
Você está andando em perfeita obediência, buscando a perfeita obediência a Deus, a palavra de Deus, como Jesus o fez, tá? Ou você está em desobediência, como os criadores de porcos, abrindo brechas, tá? Qual é o papel que você está desempenhando? Porque isso vai interferir diretamente na sua oração. Os demônios reconheceram que era Jesus. Ó, Jesus, não é chegado o nosso tempo. Eles obedeceram, eles foram obrigados a obedecer a palavra de Jesus. Sai daí, vai embora. Foram obrigados. Mas lá em Atos, quando houveram pessoas tentando expulsar demônios e não estavam em obediência, não estavam revestidos por Jesus, não estavam seguindo o mandato de Jesus, cumprindo a comissão de Jesus, diz que os demônios partiram para o demoniado partiu para cima dos caras e ele saiu de lá apanhando. Então, amado, não abra brechas para o inimigo, fecha brechas, é tempo de fechar brechas. Ponha para fora os porcos da desobediência. Que Jesus disse para o demônio, vai lá para os porcos foram embora, em precipício. Então, amado, esses porcos ali representam a desobediência dos seus criadores. Eles estavam criando porcos. Então, bota para fora os porcos da desobediência. Fica com Jesus, fecha as brechas, amado. Bota para fora os porcos da incredulidade, como os discípulos. Estavam lá com medo. Olha, Jesus, o Senhor não se importa que a gente pereça. Bota isso para fora, amado. Confia plenamente no Senhor. Confia plenamente em Jesus. Seja testemunha viva do poder de Deus. Creia, amado. E diz que depois aquele homem que foi liberto, estamos terminando, foi liberto da legião de demônios. Olha lá o versículo 18, capítulo 5, versículo 18 a 20. Diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amado, podemos dizer que esse gentio aqui, este homem, foi o primeiro, entre aspas, apóstolo para os gentios. Ele foi proclamar misericórdia, porque apóstolo significa enviado, enviado, no sentido da palavra enviado. Então ele foi um enviado, um comissionado. Você veja um homem que estava em degradação, em isolamento, em desespero, um homem que ninguém conseguia lhe ajudar, estava oprimido, derrotado. Jesus transformou a vida dele e o comissionou, disse vai, e ele foi, anunciou para todos a compaixão de Jesus, e todos da sua cidade ficaram admirados em ver o poder de Deus que transformou a vida daquele homem. Eu quero nesta noite, sexta-feira, na autoridade do nome de Jesus, declarar vidas restauradas, declarar vidas transformadas, que as cadeias e os grilhões de Satanás que têm prendido a tua vida, as correntes do mal que têm prendido a tua vida, elas sejam quebradas nesta noite, sejam quebradas. Talvez essas correntes não sejam visíveis, mas sejam correntes invisíveis, como estava lá na mente dos discípulos. Mestre, o Senhor não se importa que a gente morra? Ora, pois, falar isso logo para o mestre, aquele que andava com eles curando, restaurando, ressuscitando pessoas, dando vista aos cegos, aquele que não permitia que nenhum enfermo diante de si saísse doente, eram todos curados, todos que eram postos aos seus pés eram curados. Foram falar isso logo para Jesus, logo para o mestre. Mestre, não se importa.
Gente, parece isso é até ingratidão, gente. Isso é até uma ingratidão. Isso é uma falta de fé. Isso desagrada a Deus. Isso machuca o coração de Jesus. Se Jesus falou, vocês não têm fé não? Cara, se fosse no bom carioca, você não tem vergonha na cara não? Se fosse no nosso bom carioca, cara, tu não tem vergonha na cara não? Tu não tem gratidão não? Qual é o teu problema, cara? Poxa, eu ando contigo 24 horas por dia, curo, faço milagre, restauro, levanto você quando cai, estou sempre sendo refúgio para a tua vida, estou sempre te fazendo bem, fazendo milagres na tua vida, multiplico o pão, multiplico o peixe, ando sobre o mar, você vem um leproso e eu toco e ele é curado, vem o cego e eu lhe dou vista, vem o surdo e ele sai ouvindo, chega morta, sai andando. E você vem me perguntar a mim se eu não me importo se você pereça? Cara, isso é burrice. O que é isso? O que é isso? Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, não se espante, mas nós somos iguaizinhos a eles. Iguaizinhos, porque a vontade que nós temos é de falar isso tudo que eu acabei de falar aqui. Mas na hora do vamos ver, na hora do aperto, na hora que a onda está gigantesca, a nossa carne é muito fraca. Por isso Jesus disse, orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Então, amado, Jesus andou em perfeita obediência. Qual é o antídoto para isso, pastor? Qual é a forma de batalhar isso daí, trabalhar nisso na nossa vida? Jesus andou em perfeita obediência. Por isso ele tinha autoridade. Por isso ele rechaçava a dúvida. Mesmo no Getsemane, sabendo o que ele esperava, ele orou, Senhor, se for possível, passe nesse cálice, mas não seja a minha vontade, seja a tua. Jesus andou em obediência perfeita. Já aqueles criadores de porcos estavam em desobediência, abriram brecha, por isso Jesus permitiu que os porcos ficassem endemoniados e perderam a manada toda, sei lá, 2.000 e poucos porcos ali. Eles abriram brechas. Então, amados, vamos fechar brechas esta noite. Vamos fechar brechas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando pelos meus lábios nesta noite. Vamos fechar brechas. Vamos orar pela igreja. Gente, eu nunca vi tanto ataque contra a igreja. Nunca vi. Praticamente todo culto é um problema no som, é um problema no fio, é o projetor que dá defeito, é o OBS que desconfigura, é um problema no fio, não sei das quantas, é o som que vai embora, sabe? Às vezes é som muito conturbado, um mais alto do que o outro, aí tem que aumentar todo mundo. Tantas coisinhas para acertar, tantos problemas de todos os lados, problemas financeiros. Este mês estivemos muito apertados. Pela primeira vez na história eu paguei o aluguel em 2 vezes. Acabei de pagar o aluguel do mês passado hoje, e agora já precisamos pagar o aluguel do mês que vem. Os desafios que ficaram atolados do mês passado. Amado, tantas coisas ao mesmo tempo, e às vezes a gente não sabe onde um ou outro está com o seu calo apertando, e se a gente não fechar brechas. Eu estava falando isso com o meu presbítero querido aqui, irmão presbítero Valdécio, que teve um dos dias que o filhinho dele, o irmão Jonathan, veio à igreja, visitar a igreja, e naquele dia, irmãos, foi esses dardos aí, problema de um lado, de outro, som deu problema, não funcionava. Acho que foi o dia que a gente teve que botar mesa de som lá, aqui no altar, uma problemada toda, sabe, um dardo de todos os lados,
e aí a coisa não fluiu direito no momento, sabe? E às vezes, se tudo tivesse, se todos nós estivéssemos orando pelo culto como deve ser, todo mundo em oração pelo culto, em espírito e verdade ali pelo culto, talvez esses dados não fossem tão grandes assim. Tivesse lá, um fluir melhor das coisas. E aí talvez nesse fluir melhor das coisas, às vezes um Jonathan é convertido no culto, alguém que é visitante é tocado, é sarado. Mas quando a gente não está em oração, quando a gente não está na perfeita dependência, quando a gente abre brechas em desobediência, abre brechas nisso ou naquilo, sabe? Espírito do contrário. Deus tem me falado para orar pela igreja. Meu filho, ora pela igreja. Vamos cortar todo mal, todo laço, todo espírito contrário, rebelião, todo mal, sabe? Toda contraditoriedade, tudo que coisas contrárias. Vamos orar. Meu Deus tem me falado. Vamos orar, Deus tem me incomodado. Vamos fechar brechas. Vamos orar pelos cultos. Charles Spurgeon colocava os seus fiéis, os seus escudeiros, seus homens de confiança, para orar durante o culto. O culto estava acontecendo, estava lá pregando, e tinham lá pessoas orando o culto inteiro. Orando durante o culto inteiro. Amados, eu peço a Deus, nós vamos ter uma torre de oração na nossa igreja. Nós vamos mandar fazer genuflexórias para a igreja. Genuflexória é aquela almofadinha, que você coloca uma almofadinha para a pessoa ajoelhar, e aí tem uma basezinha em cima assim para você colocar o antebraço, e ali você fica em posição de oração. Nós vamos mandar fazer aí uma sala na igreja grande para poder reunir aí. Quando nós, lá em Itaipu, a gente já está orando já por 2 terrenos do lado. Quando a gente comprar esses terrenos, vou mandar fazer lá uma sala, lá uma capela de oração lá para 50 ou 100 pessoas, 50, 100 genuflexórias, para 24 horas por dia. A gente está orando, irmãos. Orando. Nós vamos ver morto ressuscitar, minha gente. Nós vamos ver cego enxergar, minha gente. Eu preciso que vocês estejam comigo. Eu preciso que vocês estejam junto comigo. Nós não podemos dividir forças. Nós não podemos permitir dardos, permitir falta de oração, brechas. Não podemos permitir brechas. Nós precisamos estar junto comigo. Vem comigo. Jesus ia andando, chamava os discípulos: venha comigo. Em termos eclesiásticos, aqui nesta igreja, como se o pastor representa a pessoa de Cristo. Ele está liderando o rebanho. E os discípulos, os presbíteros, os outros pastores, como os apóstolos, vêm acompanhando. Todos nós somos cristãos, pequenos cristos, representantes de Cristo. Falando em termos eclesiásticos, de figura eclesiástica dentro do corpo. Então, amado, venham comigo. Vamos fechar, vamos somar. Vamos estar juntos em oração. Vamos fechar brechas. O que Deus tem me falado no meu coração é coisa muito grande. Amados, desde a minha infância, juventude, 13, 14 anos, que Deus me dá sonhos de coisas grandes. A gente pregar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. A gente construir uma igreja em cada estado desse Brasil. Deus tem me dado sonhos há muitos anos de, ao lado de cada escola, ao lado de cada templo, construir uma escola que vá desde a infância até o seminário. Vai entrar lá no Beabá e vai sair teólogo formado direto para o ministério de presbítero e pastoral. O que Deus vai fazer em nosso ministério é coisa muito grande. Muito grande. Nós precisamos fechar brechas. Nós precisamos estar juntos, irmãos. Somar forças. Somar forças. Nós vamos ver, irmãos, muitos milagres. Eu creio nisso. Eu creio.
Eu creio que nós vamos, na nossa frente, nós vamos ver cego enxergar. Na nossa frente, nós vamos ver paralítico largar a cadeira de roda. Eu creio. Nós vamos ver almas se rendendo para Jesus, aos pés de Jesus. Pessoas se convertendo aos montes. Eu creio. Por isso, Deus tem permitido nós passarmos um deserto muito grande. Uma luta muito grande em nossa igreja. Por isso Deus tem permitido. Porque Ele está trabalhando. Como Deus está trabalhando em nós, irmãos. Grandemente. Deus está trabalhando grandemente. Nós precisamos somar forças. Vamos jogar por terra todo o mal. Isso aqui tudo é obra de Deus, irmãos. É tudo para a obra de Deus. Pastor que está aqui vos falando, Deus conhece meu coração. Eu não tenho nenhuma vaidade. Eu não sou homem nenhum orgulhoso. Até esse relógio aqui, pulseira aqui que eu estou usando, isso aqui é novidade. Nunca nem usei nada. Anel, pulseira, nada disso. Nunca liguei para nada disso. Não tenho vaidade nenhuma no meu coração. Eu tenho um anel de ouro de ordenação de bispo. Comprei lá no cartão de crédito. Nem nunca usei. Nem, de falar a verdade, nem sei onde está. Deve estar lá jogado por alguma gaveta. Nunca tive orgulho de nada. De nada. A única coisa que eu quero é que o nome de Jesus seja adorado, seja proclamado. Vamos fechar brechas, irmãos. Vamos dar as mãos, vamos nos unir. Eu creio que nessa hora em que estamos aqui confabulando, Deus está curando pessoas. Deus está ouvindo a nossa oração. Nessa hora, coisas de Deus estão ocorrendo nesta hora. Ó Senhor Jesus, amado Pai, nós estamos aqui em Teu nome, Senhor, proclamando a Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, buscando o reino em primeiro lugar. Nós estamos aqui, Pai, somando forças, Pai. Um por todos e todos por um. Juntos somos mais fortes. Nós estamos aqui, Pai, para fechar brechas, para blindar a nossa mente dos dardos do diabo, para que no meio das tempestades nós não venhamos a ser furtados da nossa perfeita estabilidade espiritual e venhamos a dizer: mestre, o Senhor não se importa que a gente morra? Em nome de Jesus, Pai, livra-nos disso, Pai. Nós confiamos no Senhor, nós acreditamos no Teu poder, nós queremos andar em obediência perfeita, Pai. Nós queremos fechar brechas, Pai. Queremos fechar brechas, porque a autoridade espiritual, eficácia da oração, anda de mãos dadas com a obediência. Os discípulos em outra feita não conseguiram expulsar o demônio porque não jejuaram e não oraram. Foram lá sem jejum e oração. Estavam lá na força do braço, na força das armas carnais. E o Senhor não permite que as armas carnais prosperem. O Senhor não permite. Por isso eles não conseguiram expulsar o demônio. Agora aqui, Senhor, o demoniado de Gadareno estava lá distante da sociedade, distante do convívio das pessoas, estava lá sem a presença de Deus, cheio de demônios no corpo, na mente, na vida, estava lá debaixo de opressão, mas diz que o nome de Jesus, o poder de Jesus chegou e libertou aquele homem, curou aquele homem, libertou, sarou, transformou e fez dele um missionário, fez dele um pregador da palavra. O evangelho às 10 cidades, Decápolis, foi anunciado com o poder do testemunho e diz que todos se admiraram, Senhor. Ó Paizinho, é interessante, Pai, que no capítulo 5, aqueles criadores de porcos, Pai,
que já estavam em desobediência e, portanto, abrindo brechas. E Jesus permitiu que os demônios fossem os porcos que morreram, até para que aqueles homens criadores de porcos se conscientizassem: opa, a gente estava indo contra a lei, contra a vontade de Deus, vamos aproveitar agora que a gente perdeu aqueles porcos ali e vamos andar em obediência. Poderiam ter aproveitado a oportunidade, mas olha lá que no versículo 17 diz que eles rogaram a Jesus que se retirasse da terra deles, ao invés deles caírem em si. Vamos aproveitar que Jesus nos libertou daqueles porcos ali, vamos aproveitar e vamos andar em obediência. Ao invés disso, eles rogaram a Jesus que fosse embora. E às vezes, ó Pai, com as nossas atitudes de desobediência, de insistência no erro, insistência no pecado, insistência na soberba, insistência na rebelião, insistência nos joguinhos da desobediência do mundo, das armas do mundo, os esquemas do mundo, os passos do mundo, a nossa insistência em viver no adultério, viver na cachaça, viver na fofoca, viver no disse que me disse, a nossa insistência em viver passando a perna nos outros, é cheque sem fundo, é palavra que não cumpre, é mau testemunho, você sabe, a nossa insistência de manter uma vida no pecado, é como esses homens que rogaram a Jesus que se retirasse da terra deles. O espírito se apaga, o espírito fala 1, 2, 3, 4, a pessoa não ouve, o espírito se apaga, o coração se endurece, e aí o que entra? Entra a mente de Satanás. Satanás começa a agir na mente, a reforçar o orgulho, a reforçar os pensamentos errados como se fossem certos, e a pessoa fica lá fazendo e pensando e falando coisa errada, achando que é Deus, mas não é, é o diabo. Modelo bíblico para isso? Claro, Pedro. Jesus, o Senhor não vai para a cruz não. Jesus, arreda Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas da carne. Pedro, de tanto você ficar insistindo nos teus pensamentos carnais, de tanto você ficar insistindo no teu pecado, o espírito se apagou. Ou seja, Satanás fez uma fortaleza na tua mente, e agora você está movido por Satanás. Você está sendo movido por Satanás, movido pela força de Satanás. É o que aconteceu com o demoniado de Gadareno. Ele, além de estar oprimido, ele estava possesso. O crente não pode ser possesso, mas pode ser oprimido. Aqueles criadores de porcos, Senhor, estavam abrindo brechas também. E quando o Senhor permitiu que os demônios fossem para os porcos, ao invés deles aproveitarem ali, Senhor, obrigado, Pai, estava agarrado aqueles porquinhos ali, era ali a nossa fonte de renda, era dinheiro, eram porcos e tal, estava agarrado aquilo ali, mas o Senhor nos libertou. Ao invés de aproveitar, eles rogaram a Ti que saísse da terra deles. Em contrapartida, Pai, aquele endemoniado que foi liberto queria ficar aos pés de Jesus e disse: olha, eu vou te dar uma missão. Você vai para as 10 cidades lá onde você está, onde você vive, você vai pregar para eles, vai dar testemunho de mim para eles. O quanto Deus foi compassivo contigo, rapaz. Você vai mostrar para essas pessoas o quanto Deus foi compassivo contigo, rapaz. Da onde é que Deus te tirou? Da onde Deus nos tirou? Quem nós éramos no mundo? Ninguém. Sem esperança, sem Deus no mundo. E aí a gente ganha lá um bugre,
E ao invés de usar o bugre para ir para a obra do Senhor e agradecer a Deus, o coração já se ensoberbece. A gente não vai mais para a igreja, agora a gente pega o bugre para ir para a praia. Aí Deus vai lá, abre uma porta de emprego, aí a pessoa passa lá a ganhar 2, 3, 4 salários, já está bem de vida. O que acontece? Perde a unção. Por quê? Prosperou, perdeu a unção. Por que perdeu a unção? Por causa da prosperidade? Não, porque prosperou, deixou a carne subir, agora se sente melhor do que os outros, agora se sente no direito de julgar os outros, agora se sente no direito disso e daquilo, e aí perde a unção, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, perde a unção, como foi o caso de uma senhora que era tão ungida, todo mundo procurava ela, quando pedia oração, a mulher prosperou, perdeu a unção, não soube prosperar. Quantas pessoas ficavam 40 minutos, 50 minutos, todo culto no gabinete pastoral, chorava, aquilo lamuriava, ligava, ora por mim, o Senhor é meu pastor. Aí o milagre veio, a canetada judicial, sei quantos milhões lá que veio para o cara, pum, sumiu da igreja, vai embora. Então, ó Pai, nós precisamos ter cuidado com isso tudo, para não abrir brechas, Pai. Ô Senhor, levanta o nosso ministério de uma forma tão grande, Pai, que a gente vai construir uma sala, uma torre de oração, Pai. Vamos colocar lá umas 50 genuflexórias, Pai, para a gente ter gente todo dia orando, Pai. 24 horas de oração. Em nome de Jesus, Pai, a gente vai fechar brechas. Vamos ver pessoas curadas, pessoas saradas, pessoas restauradas. Nós vamos ver câncer cair por terra, AIDS cair por terra, cegueira cair por terra. Almas presas ao diabo serão convertidas em nome de Jesus, porque o valente, o que é mais valente, amarrou o valente. Jesus Cristo, Senhor de senhores, é Rei de reis. Então, ó Pai, que nesta hora, Pai, aqueles que estão me ouvindo, estão orando, Senhor, pode ser que estejam pessoas aí me ouvindo, doentes, cansadas, aflitas, pessoas sem esperança, Pai, como aquele endemoniado de Gadareno, desesperado, isolado de todo mundo. Pai, pessoas que estejam chorando aos prantos, meu Deus, buscando uma solução, precisando de um alívio financeiro, alívio de saúde, alívio de família. É só brigalhada, é só problema. Pessoas às vezes que não têm amigos, não têm com quem contar. Ou então pessoas que foram traídas por amigos, pessoas que foram traídas ou têm sido traídas, pessoas que têm ou que foram muito decepcionadas, traídas. Às vezes olha e diz, Pai, complicado. Pessoas que têm ou que estão machucadas, decepcionadas. Um relacionamento que acabou, um casamento que acabou, alguém que lhe passou a perna na empresa, alguém que perdeu o dinheiro. Mas são tantas as situações, são tantas as forças que tentam jogar o ser humano por terra. Mas nós cremos, Pai, numa força maior, que é o poder que há no nome de Jesus Cristo. Nós cremos numa força toda poderosa que nos sustenta de pé em meio às lutas, como susteve Ezequiel, Daniel, os profetas. Oh meu Deus, eu creio, Senhor, eu creio, Pai. Nós estamos aqui esta noite fechando brechas, Pai, declarando milagres, sinais e maravilhas na vida do Teu povo. Que milagres venham sobre a vida da igreja, Pai. Prodígios e maravilhas sobre a vida do Teu povo, Pai. Que neste início de ano já, Pai,
Vem aí uma chuvarada de bênçãos, Pai. Uma bênção inesperada na vida de alguém. Uma porta, um milagre, uma cura, uma vitória judicial, uma porta de emprego, uma promoção profissional. Algum dinheiro que estava lá esquecido na conta, um fundo de garantia, sei lá o quê. Ó Pai, uma bênção aí, em nome de Jesus, Pai. Um milagre aconteça em todas as áreas da vida, em nome de Jesus. Especialmente, ó Pai, pessoas que estavam presas pelo Satanás, oprimidas, sejam libertas, curadas, convertidas, transformadas, porque este é o poder de Jesus. Assim, Pai, nós a Ti oramos, enviamos lá uma palavra para Madalena Souza Moreira, enviamos lá uma palavra para o irmão Ronaldo Brito, e para a irmã Yasmin de 2 aninhos, para a Juliana, Santiago, para a irmã Rosiane, Senhor. A Rosiane não estava lá conseguindo fazer a quimioterapia, a pressão estava alta, mas depois baixou e ela conseguiu fazer, graças a Deus. E agora acho que falta apenas uma só para fechar o tratamento, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, Pai, se nós oramos e te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Pai, exaltamos o teu nome santo e precioso, te adoramos, te bendizemos, te agradecemos, Pai, te louvamos de todo o nosso coração. Queremos dizer, Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder. Obrigado, Senhor, pela tua benevolência. Ó Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos livra, nos guarda, nos salva. Senhor, o teu amor em nossa vida, ó Pai, a coisa mais preciosa que nós temos, Pai, é a tua graça, o teu amor, a tua presença, Pai. Queremos dizer que o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo, o Senhor é nosso Pai, é nosso amigo, o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nosso grande amor, verdadeiro, Pai, amigo, fiel, protetor, o Senhor nosso Pai, o Senhor nosso professor, nosso mestre. O Senhor é aquele que nos disciplina, é aquele que nos corrige, açoita. O Senhor é aquele que nos livra, nos guarda. O Senhor é aquele que nos conduz, Pai. Pai, a Tua presença é maravilhosa, a Tua graça é maravilhosa. Pai, nós estávamos mergulhados no pecado, na morte, na doença, na opressão, mas o Senhor chegou com o pé na porta, o Senhor chegou com a botina na porta, o Senhor pegou tudo que era demônio, capeta, Satanás, saiu todo mundo correndo pelo ladrão, porque o Senhor é que é poderoso, é o Senhor, Pai. O Senhor expulsou tudo quanto é demônio, Satanás, porco endemoniado, gadareno do sepulcro, corrente de Satanás, quebrou tudo, porque o Senhor arrasa mesmo, o Senhor é blockbuster, o Senhor arrasa quarteirão, o Senhor faz e acabou, o Senhor manda e obedece quem tem juízo, porque o Senhor está no trono, o Senhor é poderoso, Pai, e seguir o Senhor é um privilégio. Seguir o Senhor, Pai, nos dar alegria, regozijo, Pai, porque o Senhor diz, a gente vai chegar do outro lado da margem, pode vir Eroquilão, pode vir ondinha, pode vir tempestade, pode o barquinho se quebrar em 30 mil pedacinhos, pode o Satanás capetudo, chifrudo dos infernos, pode o capiroto do quinto dos infernos, que o raio que o parta, pode se levantar quem quiser, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, e ponto final. Nós confiamos em Ti, Pai, o Senhor nos fortalece, nos dá capacidade, Pai. Aquele homem no ônibus levou um tapa na cara, e ele virou a outra face. Ó Senhor, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor nos dá capacidade de suportar as aflições e passar, Pai, pelo deserto. Pai, a Tua presença é maravilhosa, Pai. A Tua presença é maravilhosa. Pai, que Teus filhinhos amados tenham uma noite maravilhosa, uma noite feliz. Teus filhos amados tenham uma noite de graça, de misericórdia.
fortalecida, Pai. Que cada ovelhinha que está aí orando, Pai, esteja sendo liberta, sarada, convertida, transformada. A Tua compaixão, Pai, nessa vida, transforme totalmente, ela seja uma missionária evangelista, Pai, como aquele homem que foi liberto. Assim nós oramos e Te agradecemos. O Senhor é o Senhor dos céus e da terra. O Senhor tem plena autoridade nos céus e na terra, sobre as forças naturais e sobrenaturais, e a nossa vida está nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, por isto, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pois bem, ovelhinhas amadas, chegamos ao final deste culto. Uma boa noite, a graça e a paz a todos. Você tenha um final de semana feliz, maravilhoso, uma noite de sono feliz, abençoada, de alegria, de graça, de misericórdia. Domingo, às 9 horas da manhã, em nome de Jesus, nossa querida e amada pastora Deise Lúcia Nogueira de Almeida, com a graça de Deus, se Deus permitir, estará trazendo a mensagem, a palavra poderosa de Deus. Então esteja na casa do Pai, venha louvar, venha adorar, venha celebrar Jesus, venha agradecer pelas suas promessas, pela sua verdade, pela sua misericórdia. Nós temos grandes desafios, por favor, a cada semana nós temos grandes desafios na igreja, nós honramos, então nós temos aí despesas, ajudamos alguns irmãos, muitas coisas, irmãos. Então vamos todos semear, não deixe de semear, não deixe de lançar a tua semente, de participar. Venha estar na igreja, venha adorar a Deus, venha bendizer o Senhor, venha agradecer a Deus pelas suas maravilhas, em nome do Senhor Jesus. Então, tenha aí um final de semana feliz, abençoado, maravilhoso, com a graça, a misericórdia, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo grandioso no teu coração, tá bom? Durma na paz de Jesus, em nome do Senhor. Que você tenha o melhor final de semana da tua vida, os melhores dias para a honra e para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Somos o que somos pela graça de Deus. Paz, amor e misericórdia. Amém e amém.